Seja bem-vindo ao Jambocast. No episódio de hoje, eu estou aqui com meu amigo Renato Silva. Muito obrigado, Renato, por me receber aqui no seu escritório. Renato, ele está aqui em Massachusetts, um dos maiores empresários da construção de uma das cidades mais ricas do estado de Massachusetts. E hoje nós vamos aprender um pouco com ele, como que ele desenvolveu, como que ele fez tudo isso, como que fez essa companhia crescer dessa maneira. Renato, assim como eu, também é brasileiro. Renato, fala pro pessoal aí, quem é o Renato Silva? Se apresenta para a turma aí. Rapaz, prazer, sou o Renato Silva, fundador da Silva's Contracting. Hoje eu tenho um nome, né? Mas quando eu cheguei aqui, cheguei como muitas pessoas, o ajudante, o dishwasher, o rapazinho ali, mas graças a Deus que hoje a gente tem um sobrenome muito forte, vem trabalhando ele firme, mas quando a gente sai do Brasil, a gente tem aquele negócio. Eu sou neto do fulano, sobrinho do Bertano. Você é filho de quem, né? Filho de quem, conheço seu pai e tal. Quando a gente chega aqui, a gente chega perdido, a gente perde até o nome. Mas é o lugar das oportunidades, né? É verdade, isso é interessante, que a gente chega aqui, às vezes é difícil explicar isso para um brasileiro, quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente chega aqui analfabeto. Por quê? Porque não sabe falar inglês, não sabe ler inglês e não sabe escrever inglês, então você é analfabeto. Você pode ser doutor no Brasil, aqui vai ser um analfabeto. E até os professores de inglês lá do Brasil chegam aqui não conseguem pedir um café no Dunkin' Donuts. Eles dão aula de inglês, mas não pedem um café no Dunkin' Donuts aqui, que é outra realidade. A gente vai aprender, por exemplo, a gente vê os americanos aprendendo português, né? Olá, como você está? Ninguém fala assim, ei, velho, beleza? Como é que você tá? E aí, velho, beleza, como é que você tá? O cara vai levar, o que esse homem tá falando? E a vantagem é o seguinte, ele aprende a falar português com uma pessoa do sul, com um paulista e tal, quando vai conversar com um mineiro, ele não sabe nada. Olha pra você ver. É outro idioma, né? É outro idioma, vai te falar um negócio com você, ele vai olhar para que é isso. Mesmo assim, chegando aqui analfabeto, você falou muito bem, é um país de oportunidades. Todos nós chegamos aqui, a gente não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, a gente é analfabeto. E mesmo assim a gente tem uma oportunidade, né? Fala pra gente o que você fazia no Brasil antes de vir para os Estados Unidos. Então, no Brasil, graças a Deus, com muito orgulho, cresci na roça. E antes de vir para aqui, morei 1 ano e meio mais ou menos em Vitória. E depois vim para aqui, por opções, né? Mas no Brasil cresci na roça. O estudo básico, só o estudo fundamental mesmo. Mas nunca pensei pequeno, né? Sempre pensei fora da caixinha e tal. E quando chega aqui, as ideias de querer ser grande, de querer ser isso, mas não grande acima de ninguém, né? Ser grande em conquistar algo grande, nesse sentido. Então, por isso que a gente está aqui, parece que foi ontem que cheguei. Tem quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Rapaz, eu cheguei em 2001. Graças a Deus, então 26, né? Na realidade, porque foi no início, 25 anos, quase 26. Passa rápido, né? Parece que foi ontem. Só que eu conto os anos de vida, eu só conto do Brasil. Tá certo. Aqui não fiz aniversário. Tá certo. E chegando aqui, você foi logo trabalhar na construção. Hoje, Renato, é dono de uma das grandes empresas de construção em uma das áreas mais ricas do estado de Massachusetts. Então, é um lugar muito valorizado, é um lugar muito onde os médicos moram, onde os grandes advogados moram. Então, muita gente rica mora aqui nessa região onde a empresa dele fica. Como você falou, hoje você é uma pessoa famosa, conhecida na cidade, uma pessoa de uma excelente reputação, tem um bom nome, tem uma empresa grande, mas sempre foi assim, ou quando você começou, você fazia o quê? Eu cheguei, fui lavar prato. Trabalhar de lavar prato. E engraçado é o seguinte, que a gente é acostumado com limpeza, comecei lavando prato e comecei a vomitar. Começava a trabalhar, daí uma hora eu começava a vomitar todo dia e comecei no médico, ver o que estava acontecendo. E uma semana e duas, e dia sim, dia não, estava no médico. Um belo dia o médico perguntou assim, o que você está trabalhando? Eu falei assim, eu estou trabalhando no dishwasher, lavando prato. Muda de serviço porque a comida azeda está fazendo você sentir enjoo, e por isso você está vomitando. Aí o meu trabalho ele triplicou, porque eu não podia deixar o trabalho no inverno, eu não podia deixar o trabalho,
e eu comecei a ter que lavar tudo. A cada 20 minutos eu mantinha tudo lavadinho, limpinho, para não ter comida azedando na área de serviço, para que eu conseguisse trabalhar ali. Mas foi um período de muita luta e de vitória também, né? E aí trabalhava nesse trabalho à noite e trabalhava numa cozinha de Dunkin' na volta do dia, durante o dia. E dali chegou, depois que aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, a empresa começou a pedir documentos e eu tive que procurar outro trabalho. E aí foi onde eu fui trabalhar numa loja de Dunkin', lá em New Hampshire, onde a sua esposa trabalhou comigo depois. Mas aí lá comecei à noite, pouco tempo eu já estava tarde como supervisor, ainda mais um tempinho eu já estava de manhã como assistant manager, e passou mais um tempinho de nada e já me deram uma loja para administrar. Já virou gerente de uma loja. Imagina, cara. Que isso, sair da roça com... E detalhe, era patrão da minha esposa, hein? 24, 23 anos atrás. Ele era o gerente, o manager, o gerente da minha esposa. Mas foi um período de muito aprendizado, de muita luta, muita dificuldade. E quando eu mudei da cozinha do Dunkin' para a loja, teve uma pessoa que falou assim, esse vai ser mais um que vai aprender aquele inglês de balcão, que é na help e mais nada, não sabe falar mais nada. Aí eu me senti desafiado. E graças a Deus, com a ajuda de algumas pessoas que não tive tempo de ir para a escola, eu considero que eu falo inglês melhor do que eu falo português. É verdade. Eu falo e escrevo melhor do que o português, na verdade. Porque é engraçado que quando alguém desafia a gente, né, você não vai conseguir. É bom quando isso acontece, fala, então, vamos ver se eu não vou conseguir, porque te vou provar para mim mesmo. Vou provar para mim mesmo que eu sou capaz. Né? Às vezes acontece algumas coisas na minha vida em que nem os outros me desafiam, né? Eu mesmo olho e falo, cara, você não é capaz de fazer isso? E eu começo a conversar comigo mesmo, vou te mostrar, e eu falando para mim mesmo, vou te mostrar que sim, que eu sou capaz e que eu vou fazer. E tem um processo, né? E aí tem um detalhe muito interessante, que hoje você é um homem de sucesso, mas para ser um homem de sucesso você teve que passar por um processo de quase 2 décadas nos Estados Unidos, fora o tempo de Brasil, né? Que as pessoas não entendem isso, olham hoje e falam, rapaz, como é que o Renato conseguiu? Renato, como você mesmo falou, Renato era um capial da roça lá em Minas Gerais, como é que hoje o Renato é um cara respeitado em uma das cidades mais ricas do estado? Como que o Renato tem todo esse respeito aí de chegar na casa dos grandes empresários e os caras baterem continência para ele? Porque teve um processo e as pessoas não entendem que para chegar no sucesso você tem que passar pelo processo. Ninguém cai de paraquedas lá. E o processo às vezes ele é dolorido. Muito doloroso. Muito doloroso e muito difícil. Mas isso aí, quando chegou a um certo ponto, cara, eu estava trabalhando numa loja em Watertown, de Dunkin', e estava numa conversa próximo do balcão com a filha do dono da loja e com o general manager. E me deu aquele clique. Para me subir aqui, eu vou passar a ser o general manager, vou pro lugar dele. Ele tem mais dor de cabeça do que eu. E para depois eu sair do lugar dele, tá os donos. Eu acho que eu não quero isso para minha vida. Dentro de pouco tempo, cavei uma oportunidade na área da construção, que não fui bem sucedido. E depois voltei para aqui, né, que eu saí do estado, voltei para Boston. E o conselho que um amigo me deu, vai ser mais doloroso do que quando você chegou, mas vai para a construção e pega firme que vai dar certo. E aí comecei, trabalhei 8 dias como carpinteiro. A experiência que eu tive de trabalhar para os outros ganhando como carpinteiro foi 8 dias. E fui dar help comecei a trabalhar no landscape. E as coisas começaram a aparecer. Um trabalho aqui, outro ali, eu comecei a fazer, até mesmo pegar os trabalhos sem saber. Eu pegava e contratava quem sabia, e eu era o ajudante do cara e ia aprendendo, no próximo eu já sabia aquilo ali, e não sabia dar preço, não tinha quem ajudar a dar preço. Às vezes, algo que acontece no meio que a gente está, depende de onde a gente está, quando a gente está lá embaixo,
você chega para o seu colega e fala assim, rapaz, eu tô dando um preço, preciso de ajuda para dar um preço, para colocar um piso na casa do fulano. Você podia me ajudar? Aqui, então vamos fazer aqui então. Qual o nome do fulano? Rony Jabor. Onde o Rony mora? Na cidade tal. Qual o endereço do Rony? Aqui o endereço. Tem um telefone? Tem. Aí começa a escrever alguma coisa. Rapaz, eu vou terminar de escrever isso aqui lá em casa e te mando. No outro dia o cara vai lá na casa do seu cliente, do seu potencial cliente, pega o trabalho do cara e você ficou ali esperando o cara te passar um orçamento. O cara já foi lá, já fez e já pegou o dinheiro, entende? E hoje, graças a Deus, o nível de pessoas que a gente convive, graças a você também, é um nível de pessoas que a gente senta, abre uma planta juntos, nos ajuda a olhar tudinho na planta e não tem esse negócio de querer tomar o cliente da gente. Isso é algo interessante. Quando você está em meios de pessoas que estão no mesmo nível que você, e aqui a gente está nivelando por alto, né? Porque lá embaixo está todo mundo se matando. Agora, quando você está no nível alto, está todo mundo no mesmo nível que você, a intenção ali é um ajudar o outro. O pessoal pensa assim, não, porque o rico ele só quer explorar o pobre, o rico quer explorar e você tá por fora, nem sabe o que é gente rico. É porque mexe com uns caras caloteiros, mexe com um cara pilantra que fala que é rico, né? Ou que talvez foi lá e comprou uma caminhonete em 300 vezes financiada e fala que é rico. Não sabe o que é. O rico não é só o dinheiro, não. O rico é uma mentalidade. Entendeu? O rico é uma atitude. E ali a gente está no meio de pessoas ricas de mentalidade, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas também pessoas ricas de mentalidade, de atitude, de chegar e como é que eu posso te ajudar? A gente estava conversando ali antes que hoje o nosso meio, o meio que a gente convive, não são pessoas que querem um explorar o outro, um ganhar do outro, um passar a perna no outro, não. Qual é a grande vantagem, por exemplo, falando, a gente estava começando ali da nossa confraria, é que as pessoas que estão ali, eles estão ali para ajudar um ao outro. Na verdade, eles vão ali para ter um tempo legal entre eles e, obviamente, acaba ajudando, colaborando com o outro. Né? Na realidade, eu vou consertar um pouco essa visão que você tem. Porque o meu sentido de estar ali, nem tanto é de estar ali naquele convívio. O meu foco primeiro é a consultoria que você presta para que os meninos que trabalham comigo tenham consciência e pratiquem cada dia a segurança no trabalho. Para que evite acidente, porque mais importante do que a gente entrar na casa de um doutor, de um professor da Harvard e fazer um trabalho, é ele voltar para casa. Exato. Não é verdade? Correto. E então, esse ambiente que você proporciona para as pessoas a quais você dá essa assessoria, de estar junto no ambiente, a gente chega ali com a outra mentalidade. Eu não tenho intenção de vender nada para ninguém. Não chego com essa intenção. Eu chego com a intenção de passar um bom tempo. E esse tempo ali é muito conhecimento que cada um partilha, uma rodinha que a gente chega e vai trocar ideia. Um fala como que está fazendo o processo de contratação, como que ele faz para retenção de funcionário, busca de cliente. Então cada um dá uma dica diferente. Você pega os pontos principais, sai dali com o contato do cara, uma conversa em particular, para crescer. Você estava me falando que tem uma pessoa ali da nossa confraria que você teve uma dificuldade, ligou para ele te atendeu imediatamente. Você conhecia essa pessoa antes ou não? Não conhecia. E detalhe, você poderia talvez até conhecer e ter o número de telefone. Ele simplesmente não atende. Ele não atende. Quando você falou assim, conhecer ele na confraria, você conhece ele dentro da nossa confraria, ele já sabe que você está num nível, entendeu? Opa, esse cara está na mesma vibração que eu, ele está na mesma sintonia que eu. Então, eu posso dar abertura para ele sem medo, porque ele não é um malandro que está aqui querendo me vender nada, me passar a perna em nada. Né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, você conectou ali, ligou pro cara, o cara te atende. A gente fala, Rony, os caras só atendem quem é da sua confraria. Eu falei, ia com eles, mas eu sei que é, entendeu? Eu sei que é. Os caras são gigantes. E esse que você está falando, se ele não for o primeiro, ele é o segundo maior fremista da cidade de Boston. Ele está falando de muitos milhões. E estão falando de pessoa muito grande, né? Graças a Deus é uma pessoa que você conversa... você não fala. Porque é uma pessoa simples. Mas é aquilo, só dá atenção, só tá junto ali, não que só tá junto, só dá atenção, mas
não tem tempo para dar atenção para muita gente, né? Não. E aí ele abre espaço na agenda dele para atender quem está junto com a gente ali. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas pensam que, de acordo com que o negócio da gente vai crescendo, a gente vai abandonando as pessoas, e não é. Não. As necessidades, elas aumentam. Sim. E a demanda, o telefone a gente não para. É funcionário, é loja que você tem que ligar, é cliente, é tanta coisa que a gente tem que ver no dia a dia, que parece que a gente tem que transformar 24 horas e multiplicar ela, otimizando o tempo, dando prioridade. Exatamente, as prioridades. E se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba não tendo tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão do tempo, porque senão as 24 horas passam assim, a gente nem dorme direito, não vê a esposa, não vê os filhos, e os anos passam muito rápido. Hoje, antes de vir aqui, fui levar meu filho na escola. Mas como na escola, você tem de férias? Fui levar na escola de motorista, na autoescola. E o que está acontecendo é que, como ele é menor, né, então ele precisa de fazer autoescola para pegar a carteira de motorista. E aí eu olhei e falei, meu Deus, esse menino já está com 16 anos de idade. Então passa muito rápido, parece que nasceu ontem, é tudo muito rápido. Eu vou te contar uma história rapidinho sobre uma experiência que eu nunca posso esquecer. Peguei um trabalho uma vez para fazer a parte de dentro da casa, fremar uma skylight, que é uma claraboia, né, no Brasil. Uma janela no telhado. Rapaz, tinha nem noção, cara, como é que fazia aquilo. Na hora que eu dei o preço pro cara, o cara falou assim, pode fazer. Não tem aquele trabalho que você ganhava dinheiro se você não tivesse pego. Rapaz, nem noção. Aí conhecia um carpinteiro, chamei ele. E ele foi, me ajudou e foi explicando, e foi conversando e tal, trabalhando. A gente fez o que tinha que fazer. Quando a gente terminou o trabalho, a minha esposa trabalhava como house cleaning, limpando casa. Eu tive que pegar $300 do dinheiro dela para pagar o carpinteiro. É raro, mas acontece muito, né? Então eu posso falar que eu paguei para me aprender carpintaria. Agora você falou um negócio muito interessante, cara. Você falou assim, algumas coisas que eu percebi na sua fala. Você falou, primeiro, eu cavei, eu procurei, eu fiz uma oportunidade na carpintaria. Você não esperou ninguém lá no Dunk e falou, rapaz, você é bonito do olho azul, grandão, vamos lá trabalhar comigo. Não, meu amigo, você foi lá e procurou oportunidade, fez a oportunidade, entrou, não deu certo, você saiu, respirou, voltou, pegou o trabalho, teve a atitude de ir lá, a coragem de ir lá, pegar o trabalho, não sei fazer, vou contratar quem sabe, e vou ser ajudante do cara. Porque tem gente que fala, não, eu vou passar esse subcontrato e eu não vou mexer com isso. Olha para mim, olha quem sou eu. Não tem a humildade de chegar para eu vou lá trabalhar de ajudante do meu funcionário. Você já parou para pensar que você foi ajudante do seu funcionário? Verdade. Eu vou trabalhar de ajudante do meu funcionário e vou aprender com ele. E por isso que você chegou onde você chegou. Agora eu imagino que lá no Dunkin' Donuts, que eu acho que é a maior rede de cafeteria dos Estados Unidos, não sei se ele é maior do que Starbucks ou não, mas se não for, eles batem de frente, você deve ter aprendido muito sobre processos, né? E imagino que isso te ajudou muito nesse seu período de aprendizado e você aplica muita coisa de lá para cá, principalmente na parte de escritório, né? Na obra é diferente, obviamente, né? Um vende café, o outro constrói casa, mas a parte de escritório, os processos... Rapaz, falar a realidade, eu tenho que ser honesto. A parte de processos de administração de escritório, coisa assim, recentemente que eu parei e falei assim, eu tenho que fazer acontecer. Antes eu tinha um outro processo. Pegar o trabalho, pagar quem tem que pagar, pegar o dinheiro e gastar. Investir em alguma coisa, né? Mas hoje a gente está organizando melhor, né? Processo, porque... Que também faz parte do processo, né? Porque tipo assim, o trabalho, ele traz dinheiro, o processo traz riqueza. Então, quando a gente aprende esses detalhes, essas entrelinhas, né? Você que gosta de anotar, nota aí, ó. O trabalho traz dinheiro, o processo traz riqueza. Mas o homem está filosofando aqui, viu, rapaz? Você é de onde no Brasil? Qual cidade? Eu sou do município entre Conselheiro e Resplendor, bem na divisa do município pela BR, um lugarzinho chamado EME. Não tem ele no mapa por causa de contratos internacionais, porque se mudar mais um habitante para lá,
tem que ser obrigatoriamente a capital de Minas Gerais. Porque de lá só sai nego inteligente, fera. Olha aqui. Olha aí. Olha aqui, olha aqui. Filósofo Renato Silva. Mas com muito orgulho de ser de onde eu vim. De M para Boston, nos Estados Unidos, e filosofando. Tá vendo? Olha só, qual foi o principal aprendizado que você teve nesses últimos anos, principalmente trabalhando com o nível de pessoas que você trabalha hoje, com professores de grandes universidades, como Harvard, MIT, grandes advogados, grandes médicos, doutores? Qual foi o principal aprendizado que você teve no meio desse pessoal? O dinheiro, ele só revela quem você é. Ele não transforma a sua vida. A gente conversa com pessoas aí, que senta em cada mesa, em cada casa, que a gente vê, para e olha pelo dinheiro que o cara tem, ele não deveria nem estar conversando com a gente, se ele parar e medir pelo dinheiro. Então, isso aí é um aprendizado de que não importa o quanto você tem, o que você tem, o que importa é você dar atenção para as pessoas, que as pessoas é que pode transformar a sua vida, não o dinheiro. As pessoas bem-sucedidas, elas te dão atenção, te dão ensinamento e tipo, não tem seleção de pessoas para eles. É difícil você ter o acesso, mas de uma vez que você teve o acesso, está na casa deles, você tem de tudo. Engraçado que a grande maioria desse pessoal é muito humilde, né? Demais. Muito humilde. Eu me lembro que eu trabalhei numa casa aqui em Winchester, de um italiano, e a mulher dele era uma modelo mexicana e tinha quase 3 metros de altura. E ele era herdeiro, muito rico, sabe? E aí cheguei um dia lá, no sabadão, ele abriu a porta, tinha uma Ferrari dentro. E ele falou: "E aí, brasiliano? Gostou da minha Ferrari?" Eu falei: "Gostei." Ele falou: "Quer dar uma volta?" Eu falei: "Querer eu quero, mas não tenho coragem, que vai que acontece alguma coisa." Eu era um menino, cara, 20 e poucos anos de idade. Eu falei: vai que eu acelero ela forte demais. Aí ele falou assim: "Entra lá dentro então, tira umas fotos e manda pra você mandar para o Brasil." Eu falei: não tenho essa como é que fala? Não tem esse cacique, não tem esse ego todo, não tem essa, fica tranquilo. E aí, mas eu vi essa humildade. Todos os dias de manhã, não eram os empregados, ele vinha com a bandeja, com café, pão, um açúcar italiano lá, tipo aquele açúcar mascavo brasileiro, levava pra gente lá e queria conversar com a gente, como é que tá, tal, tudo bem, era assim. Eu fiz um trabalho na casa de um professor da Harvard, ensinava, dar aula sobre geopolítica. Quando o Itamar assumiu no lugar da Dilma, que estava acontecendo nas Olimpíadas no Brasil... O Temer. A gente estava trabalhando na casa dele. E ele foi uma das pessoas convocadas para estar indo para o Brasil para conversar com ele, para dar uma sugestão sobre o que poderia fazer para ajudar o Brasil. Ele sentou com nós, a gente estava umas 8 pessoas trabalhando. Na hora do almoço ele falou assim: "Olha, amanhã eu vou trazer o almoço e eu quero ter uma conversa com todo mundo." Aí nós sentamos, ele trouxe pizza para a gente e sentou e falou assim: "Estou indo para o Brasil fazer isso, o que é que vocês sugerem para me dar de sugestão para o presidente de vocês?" Então, tipo assim, um cara na posição dele, sentar com um peão, igual nós estávamos lá na condição de orelha mesmo, assim, um trabalho fino que a gente executou, vai sentar com a gente e pedir opinião. O que eu posso conversar com o presidente? Então tem gente que quanto mais alto eles estão, mais humilde eles são. Como diz Ronaldinho Gaúcho, né? Os bons são gente boa, o problema são os caras ruins. É verdade. Olha só, qual foi o erro mais caro que você já cometeu nessa sua trajetória, que te custou mais dinheiro, mais dor de cabeça? O erro mais caro que me aconteceu foi de aceitar aquele negócio assim: tem um amigo meu lá em casa parado, eu vou levar ele comigo, pode ser? Pode levar. E de lá ele leva para o trabalho. E a gente estava reformando uma casa que o cara tinha acabado de comprar, cara, lá em Winthrop. O pai levou uma bandeja com vinho, com queijo, com um monte de coisa. O cara abre a geladeira, bebe o vinho, tudo, cerveja.
e come aquele salgadinho tudo, velho. Misericórdia. E o cara não viu que o amigo dele fez esse negócio. Só faltava uma coisinha de nada lá e pegou o cheque. Rapaz, o trem me custou $5.000. Eu tive que voltar, fazer um armário. Mas isso aí, o dinheiro não foi o problema, Rony. O dinheiro não foi o problema. O vinho era especial. Não, o dinheiro não foi o problema. Eu pagaria o dinheiro 10 vezes. O problema foi a humilhação. Quem voltou para instalar um armário que a gente teve que fazer, e foi eu e mais 2 para fazer o negócio. Eu tive que ir. Normalmente eu só mando meus meninos. Eu tive que ir. E o cara chegou de manhã e falou assim, olha, bem claro para vocês. Se precisa buscar um martelo no carro, vai os 3, eu vou atrás. Vem para dentro, vem os 3, eu venho atrás. Precisou de ir no banheiro, o que vai no banheiro vai, os outros ficam na porta, eu estou perto. Esse foi o preço mais alto que eu paguei. A humilhação. Esse é o preço mais alto. Você colocar gente que a gente não conhece dentro da casa dos outros. Aí hoje, através disso ali e de um processo que eu via acontecendo no Dunkin' Donuts, que eu fazia mensalmente, eu organizei e desenvolvi para o meu negócio, personalizado para mim, um método, um esquema de aplicação. Então tem um monte de aplicação ali, para todas as áreas. Aí através da aplicação a gente seleciona quem que a gente chama para entrevista, e depois da entrevista, se o cara passou na entrevista, a gente propõe a ele um período de 2, 3 dias de experiência, de fazer um teste. Porque às vezes não é eu não vou gostar dele, mas ele não vai gostar de mim. Entende? Então, depois que a gente fez isso, as nossas contratações têm sido mais estratégicas. Entendi. Entende? Então, ajudou demais. Esse processo que eu trouxe do Dunkin' faz virada de chave para evitar esse tipo de negócio. Olha só, hoje, que conselho você daria para um brasileiro que está querendo começar uma empresa de construção nos Estados Unidos? Qual conselho que você daria para ele? Rapaz, primeiro conselho, não ter medo de estudar, de entender de negócio. Se preparar, então. Não precisa, às vezes, saber trabalhar, mas ele tem que entender de negócio, entender de pessoas. Se ele não entender de negócio, não entender de pessoas, o perfil de pessoas que tem migrado para aqui hoje em dia é totalmente diferente da nossa época. Sim. Nossa época a gente chegava só para trabalhar. Hoje as pessoas chegam aqui para viver. Então, se a gente não entender que mudou essa realidade, não entender de pessoas, como tratar, o que você pode fazer para o funcionário, porque às vezes você pega uma pessoa boa, mas você tem muito trabalho, mas você não sabe como conversar com o funcionário, não sabe como lidar com ele, você vai perder um bom funcionário e às vezes aquele ruim vai ficar um período e ainda te gasta um problema muito grande, pelo nível de informação que existe para mim de informação, existe para você também. Exato. Né? Você trouxe uma fala interessante, cara. A gente precisa de entender que os tempos mudaram. Antigamente, o que acontecia? Vinha gente igual eu e você da roça para ficar 2, 3 anos, trabalhar igual um louco, 16 horas por dia, de segunda a sábado, e descansar um pouquinho no domingo, porque segunda-feira, 2 horas da manhã, tinha que entregar jornal de novo, e trabalhar no restaurante até 10 horas da noite. E agora não. Agora o pessoal veio para trabalhar 8, 10 horas por dia, no máximo, de segunda a sexta, porque eles não querem voltar para o Brasil. Eles vão viver a vida dele aqui. Eles não vão trabalhar como... Era uma escolha nossa que eu vou falar agora. Como escravo, igual a gente trabalhava, mas por escolha nossa. A gente não era escravizado. Né? Eles não vão trabalhar igual loucos, igual a gente trabalhava, por escolha nossa. Eles vão trabalhar 8 horas por dia porque eles não querem mandar dinheiro para o Brasil, voltar para o Brasil. Eles querem ter uma vida decente aqui. Mas a gente viu que a libertação da pobreza, naquela época para nós, o que a gente tinha de conhecimento era trabalhar muito e segurar e fazer o pé de meia no Brasil. Isso era o que a gente tinha. Aí a pessoa não vivia nem aqui nem lá, ficava pobre aqui e com as coisas lá, mas não estava lá. E hoje a gente tem a oportunidade de
de conhecer melhor as coisas e ter um nível de vida totalmente diferente. Mas as pessoas que estão vindo aqui hoje é outro nível. Maravilha. Meu amigo, alguma coisa que você gostaria de estar acrescentando, falando para o pessoal aí? Ô Rony, às vezes as pessoas veem também que a gente está com um local hoje, graças a Deus, a gente está em fase de ascensão, crescendo, pensa que é uma maravilha, né? Igual a gente já falou um pouquinho, que sempre existe a dificuldade, de acordo com que a gente cresce, a dificuldade aumenta. Aí as dor de cabeça aumenta, muda as coisas, mas quando a pessoa vai iniciar um negócio, se ele pensar pequeno, ele vai morrer pequeno, né? E eu sempre pensei grande, mas eu sempre fui muito com o pé no chão, com muito medo. Quando eu aluguei esse espaço, a minha esposa ficou com muito medo. Mas vai arrumar mais uma despesa. Eu disse, não, o dinheiro que eu vou pagar de aluguel, eu já pago de mão de obra para não ter o espaço. Ter material espalhado no basement de casa, ferramenta, e não ter as ferramentas na hora que precisa e tudo. E então eu consegui fazer um negócio estratégico para a minha necessidade do momento, e isso foi uma virada de chave. Depois que eu consegui esse espaço, a gente tem, igual você pode ver depois ali, a gente consegue ter um estoque de material, o material que a gente sobra, que dá para ser utilizado, a gente consegue reutilizar, guardando ele no local adequado. De maneira organizada. A gente tem condições de fazer uma compra estratégica, às vezes encontra um material num preço bacana, a gente faz uma compra estratégica, você economiza dinheiro na compra. Então existem outras oportunidades. Então, para a pessoa que pensa em começar um negócio, se ele pensar, eu vou começar pequeno, mas eu vou começar um pequeno pensando grande, e consegue chegar num lugar muito alto, muito rápido. E o outro ponto principal, que nunca pode esquecer, não pensa só no seu dinheiro, no seu bolso, o dinheiro do seu bolso. Pensa no funcionário que está te ajudando, o seu colaborador. Pensa que ele está ali trabalhando, e você tem que pensar que não é ele simplesmente. Se eu te contratar, eu tenho que pensar que na sua casa você tem a Carol, você tem 2 filhos. Eu não estou dando serviço só para você. Eu estou mandando, através de você, o alimento para a sua esposa e para os seus filhos. Então, quando você começa a pensar de uma maneira mais segura, de que você está lidando com pessoas, você consegue crescer, atingir outros objetivos. Quando a gente pensa só na gente, velho, não adianta. Todo lugar é bom. Se você está acompanhado de amigos, da família, né? Exato. Sozinho, lugar não presta. Entendeu? Eu não sei sua realidade, mas quando eu chego em casa que não tem ninguém em casa, rapaz, eu quero sair de novo. Não, tristeza, né? Não, quando tem uns meninos gritando, mulher chamando. Eu chego em casa, não tem ninguém, eu quero sair. Né? Eu tenho um estúdio de gravação lá em casa, e também tenho meu escritório em casa. Às vezes eu entro lá e fecho a porta, passo uns 45 minutos, eu não escuto um grito, não escuto nada, eu vou lá checar se tá todo mundo bem. Mas porque dá aquela sensação de vazio. Mas é verdade, pensar nisso daí, né? Ter esse senso de família, isso é muito importante. Quando você se preocupa com o seu trabalhador, ele entende que você está preocupado, ele entende que você está preocupado com ele, então ele passa a render mais, então até a própria empresa passa a ganhar mais. É muito interessante isso aí. Para a gente fechar, você estava falando o nível de confiança entre você e os seus clientes, ele é tão grande, tem trabalho que você vai lá, faz trabalho, fala, depois você me paga aí. Porque normalmente como que acontece? A gente pede de 15% a 25% antes de começar o trabalho, né? Você falou que trabalha menos de $50 mil, nem precisa dar entrada não. Você chega lá, obviamente, para os seus clientes aqui, né? Porque senão qualquer um. Obviamente para os seus clientes aqui, aqui nessa região, né? Mas isso é realidade, Rony. Graças a Deus, você sabe a cidade que eu estou mais concentrado ali, é uma clientela de alto nível, realmente. Alto padrão. Alto padrão, e o nível de confiança é lá em cima. Exato. Né? Mas existe um problema que, eu não sei se eu comentei com você, que quando a pessoa, principalmente a pessoa está começando,
é muito fácil dele tomar prejuízo no trabalho e chegar à conclusão de que a construção não é para ele. Empreender não é para ele. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu estou precisando de pagar uma conta hoje de $1.000. Então eu estou enforcado precisando de $1.000. Você me chama para ir na sua casa olhar um trabalho, eu vou gastar $500 de material. O trabalho em si, ele custaria para você $5.000, $6.000. E você pagaria rindo. Pelo nome que a pessoa está levando, pelo carro que ele está apresentando, pela aparência, pela maneira, com o nível de conhecimento que ele apresenta o trabalho, seria um trabalho de $5.000, $6.000 brincando. Mas eu estou precisando de $1.000 para pagar uma conta, tu vou precisar de $500 para pagar o material. Eu vim para você, me dá $2.000, você me dá esses $2.000 que agora, na bucha, eu vou fazer isso para você por $2.000. Eu vou começar agora. Não, beleza, o serviço é seu. Eu resolvi o meu problema, mas eu trabalhei de graça para você. Então, o cachorro correndo atrás do rabo. Se ele não tomar cuidado, em muitas ocasiões, tem pessoas trabalhando por hora, hoje, como carpinteiro, e tem pessoas que trabalham e ganham muito mais de $2.000 por semana. Eu tenho um funcionário que ganha mais de $2.000 por semana. Entendeu? Esse é um negócio tão interessante que tem funcionário, você falando sobre o patrão dar o preço errado, não sabe dar um preço no trabalho, tem patrão que ele está ganhando menos do que o empregado dele, porque não sabe dar preço no trabalho, e tem outros que estão desse jeito aí e não leva dinheiro nenhum para casa, aí é um trabalho para pagar o outro, um trabalho para pagar o outro, um trabalho para pagar o outro, porque ele não sabe fazer uma precificação no trabalho. Você falou sobre os $300 que você teve que tirar lá da sua esposa, pedir emprestado para ela para poder pagar. O rapaz chegou na minha casa, eu falei, quanto você me cobra para fazer um finish desse basement? Ele falou, olhou, mediu para cá, mediu para lá, falou todo o projeto, falou $2.000. Exatamente $2.000. Aí eu olhei e falei, tá fechado. Só que não teve contrato, não teve nada, tudo de boca. Falei, fechado. Cara, ele ficou trabalhando em casa 10 dias. Se pagar $10, o salário mínimo é 15, né? Mas vamos usar 10 que é para arredondar os cálculos, fica mais fácil. São 10 dias, eles estavam em 3, 10 dias já daria $3.000 das horas deles, né? Quando passou os 10 dias, ele chegou para mim e falou, terminei o trabalho. Eu falei, ele falou, cara, tudo ficou $12.000. Só que eu falei para você, 2.000 com material e tudo mais, eu vou assumir esses 10.000. Só que eu conhecia ele, eu sabia que ele tinha 4 filhos em casa. Como que eu ia chegar para um pai de família e falar, o problema é seu que você errou, né? E aí eu falei assim, olha meu amigo, eu te conheço há muitos anos, nós somos amigos, eu sei que você tem 4 filhos em casa, qual é o preço justo? Ele falou, 12.000, você paga minhas horas como trabalhador, não como patrão, você paga as horas dos meninos e paga os materiais. Ele falou, tá aqui as notinhas do Home Depot, tudo. Aí eu olhei, calculei, falei, 12.000 tá justo? Ele falou, 12.000 tá justo. Eu sabia que ia custar uns 12 a 15.000. Só quando ele falou 2.000, eu falei, deixa ele fazer. E o que vai dar? O que vai dar isso daí? E eu tava ali na obra todos os dias, observando. Então é o seguinte, só que a grande maioria das pessoas não estão nem aí. E aí o que acontece? Ele toma esse prejuízo de 10.000, agora ele vai ter que correr atrás para pagar esses 10.000 em outro trabalho. E aí vai só fazendo mais barato para poder tentar suprir os 10.000 daqui. E aí aquilo que você falou, o cachorro vai atrás do rabo e não para nunca. É muito difícil. E hoje a gente tem muita vantagem, muitas ferramentas, muitas pessoas. Por exemplo, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa na sua confraria lá, que proporcionou um curso de orçamento. E não é sobre falar de preço, é sobre entender do trabalho. Às vezes a pessoa vê o curso dele, até falei com ele, que às vezes a pessoa pensa assim, que vai falar como é que dá preço. Não é falar como que dá preço, é como ler o trabalho num todo, entender o que precisa ser feito para saber o que você vai cobrar. Né? Porque, por exemplo, segunda-feira eu tive uma reunião com meus meninos aqui. E um deles perguntou assim, a gente tem potencial de fazer trabalhos grandes, por que a gente não faz trabalhos grandes? De passar lá 6 meses, 1 ano no trabalho. Eu falei assim, olha, a capacidade de ir lá de executar, eu tenho. Eu tenho capacidade de tocar uma obra de um prédio aí
E tranquilo, eu tenho capacidade disso. Só que eu não tenho organização de gestão suficiente, eu não tinha até então conhecimento para dar um preço e saber como que eu ia precificar um trabalho maior sem tomar prejuízo e sabendo como que ia ser a regra de pagamento. Então, hoje tem como a gente fazer curso e entender dessas coisas. E as pessoas às vezes querem empreender pensando no lucro hoje. Eu vou registrar uma companhia hoje, amanhã vou pegar um trabalho lá na sua casa e depois da manhã já estou com dinheiro na conta. Né? Entende que esses grandes contratos aí demoram 90 dias, às vezes 6 meses para fazer um pagamento. Quando recebe, né? Por exemplo, a gente tem um amigo aí em comum que tem 2 anos e meio, está com 20 ou 30 funcionários numa obra, por hora, consertando emprego de uma empresa que começou o trabalho e não viu nem um centavo do dinheiro, e ele está lá por hora ganhando do seguro daquela empresa para consertar o trabalho. Que nem o cara nem recebeu. Então, assim, tem muito disso, né? Tem que saber onde vai entrar. Aquilo que você falou no começo. Se prepara, não seja um aventureiro. Porque se você for um aventureiro, você vai se arrebentar. Mas é isso, é uma jornada interessante. É uma jornada interessante. Meu amigo, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por me receber aqui no seu escritório. E esse foi mais um episódio do Jabocast. Deixe seus comentários aqui. O que você achou dessa edição. E já manda para o seu amigo também.